Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui novamente para trazer uma palavra que venha para nos fortalecer, para nos alimentar, para esclarecer as nossas mentes, para trazer mais luz ao nosso entendimento. Quero, antes de mais nada, pedir a você que dê o seu like aí no nosso vídeo, que se você ainda não é registrado no nosso canal, não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe este vídeo, que isso é importante para o crescimento do canal. Queria pedir também, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para a expansão da divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1, Banco do Brasil, Vida Plena, Ministério Internacional. Vou repetir para você. Banco do Brasil, 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, Vida Plena, Ministério Internacional. Os dados estão logo aí abaixo, aí no vídeo, estão os dados para que você possa fazer a sua contribuição, caso você tenha essa liberdade, essa alegria no seu coração. Porque Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. Na sua palavra diz em 2 Coríntios capítulo 9. Deus ama quem dá com alegria. E Deus é capaz de multiplicar as nossas sementes de generosidade. Amém, queridos? Dito isso, vamos começar a palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 9. Eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim. João capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Queridos, a gente vê aqui um fato interessante de um homem, né? Jesus se encontra com um homem cego de nascença. No momento em que eles se encontram, a gente vê aqui duas posturas diferentes, duas atitudes diferentes. A atitude dos discípulos de Jesus e a atitude do Senhor Jesus. Os discípulos levantaram uma dúvida: quem pecou? Foi ele ou foram seus pais para que nascesse cego? Jesus, ele não se deteve na dúvida. Jesus, ele foi ao ponto, ele disse: não, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Jesus, ele não ficou paralisado, ele não ficou questionando qual seria a origem, a fonte daquela enfermidade. Foram os pais que causaram? Foi aquele homem que causou? Foi o pecado dele? Foi o pecado dos pais? Não, Jesus não se deteve nesse tipo de questionamento. Jesus foi ao ponto. Ele tem uma enfermidade e ele precisa ser curado. E Jesus o curou. Sabe, queridos, muitas vezes é isso que acontece conosco. Ao invés de ir no foco, ir na questão central, na palavra, a gente fica com dúvidas na nossa mente. E esse combate entre a dúvida e a fé na nossa mente nos prejudica em receber aquilo que Jesus Cristo já nos deu por intermédio da redenção que foi consumada na cruz do Calvário. E nós, para dirimirmos essas dúvidas, não ficarmos paralisados por essa dúvida, nós precisamos ter as respostas corretas, segundo a palavra de Deus,
para nós alcançarmos as bênçãos de Deus que já nos foram liberadas na cruz do Calvário por intermédio do sacrifício vicário de Jesus Cristo. A gente não tem que ficar questionando, será que foi por isso? Será que foi por aquilo? Não. A palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ponto final. Eu fico com a palavra, não me interessa mais o resto. Nesse caso aqui, qual era a dúvida? Quem pecou? Foram os pais ou foi esse jovem mesmo? A resposta de Jesus, que a gente vê claramente, ele não se detém nessa dúvida. Mas Jesus foca na certeza que ele tinha do propósito que ele veio à Terra segundo a vontade de Deus. O propósito de salvar a humanidade, de curar, de libertar os cativos, dar vista aos cegos. Ele disse isso, né? Onde há dúvidas, querido, onde há perguntas, onde há questionamentos, a fé não pode operar. A fé é certeza, fé é convicção. Certeza e convicção de fatos que se esperam, de fatos que se não veem. Fé é certeza e convicção com base na palavra de Deus. Quando você responder a sua mente com a palavra, o diabo pode se levantar com outra dúvida. E você precisa silenciar a voz do diabo na sua mente, crendo e confessando a palavra em voz alta. É preciso eliminar a dúvida da nossa mente, do nosso espírito, para que a fé opere. Lá em Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao 29, eu vou abrir aqui, narra uma situação em que um pai se apresenta ao Senhor Jesus com o seu filho, que há muito tempo ele vivia um problema sério de possessão maligna. E aquele espírito maligno se apossava daquela criança, daquele garoto, e aquele garoto ele se debatia e caía por terra, espumava, rilhava os dentes, ia defiando. E aquele homem disse para o Senhor Jesus que eu roguei aos seus discípulos que expelisse esse demônio, que curasse o meu filho, mas eles não conseguiram. E aí, no versículo 22, ele fala assim para Jesus: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Olha, aquele homem, ele já tinha passado pelos discípulos de Jesus, ele já não estava mais acreditando. Tanto que quando ele traz esse questionamento para Jesus, ele vem com uma dúvida: se podes. Ele não tinha certeza. E muitas vezes, querido, a dificuldade que nós temos de receber algo de Deus é justamente por causa dessa dúvida. A gente se coloca da seguinte forma: se podes. Jesus diz, tudo é possível ao que crê. A gente não tem que ter essa dúvida. Se podes. Senhor, algumas pessoas oram, Senhor, que o Senhor possa. Uai, Deus não pode? Deus pode todas as coisas, querido. Não existe impossível para Deus. Eu me vigio muito quando estou orando para não orar dessa maneira. Senhor, que o Senhor possa. Eu não tenho dúvida que Deus pode. Ele pode todas as coisas, não existe impossível para Ele. Em Lucas capítulo 1, narra aquele encontro do anjo Gabriel com Maria, e a gente vê novamente uma dúvida sendo instalada na mente para que possa impedir o recebimento da bênção de Deus. O Lucas vai visitar Maria, e aí ele fala a ela, mulher bem-aventurada. Ela ficou assustada, e aí ele conta qual era o plano, que ela seria a mãe do Salvador, né? Seria gerado um menino no ventre dela. Mas ela fala assim, mas como que pode ser isso? Eu sou virgem, nunca tive contato nenhum com homem, como que eu vou ficar grávida? Aí a resposta do anjo é interessante no versículo. Ele fala primeiro, né, ele explica para ela como seria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente que será gerado dentro de você é o ente santo, será o Salvador. Mas no versículo 37 de Lucas 1, o anjo ele encerra com uma sentença maravilhosa. Ele diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus havia prometido lá em Isaías 7, no versículo 14, porque a virgem, um sinal vos será dado, a virgem dará luz a um menino. Queridos, a virgem, uma mulher virgem dar luz a um menino naquele tempo era uma coisa maluca.
uma coisa impossível. Hoje em dia, com as técnicas de inseminação artificial, a gente pode até entender que isso é possível. Mas naquele tempo isso era completamente impossível. Mas o anjo tira completamente qualquer dúvida, ele diz, porque para Deus não haverá impossíveis. E nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Para Deus não existe nada impossível. Outro fato que a gente vê essa questão da dúvida acontecendo, dificultando, é lá em Lucas capítulo 5, no versículo 12, diz que Jesus estava em uma das cidades e veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, ele se prostrou com o rosto em terra e suplicou-lhe, Jesus, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Olha, qual era a dúvida desse homem? A dúvida daquele pai, daquele jovem que era possesso de um espírito maligno, a dúvida dele era o quê? Se podes. A dúvida desse aqui, coberto de lepra, não era se Jesus podia, mas se Jesus queria. Muitas vezes, dessas dúvidas, se Deus pode, se Deus quer, é que faz com que a gente fique vacilando. E aí, onde há vacilo, onde há dúvida, a fé não opera. E Jesus disse, quero ser limpo, e aí ele é curado. A gente precisa entender, querido, que a missão de Jesus ela está resumida em 2 versículos que eu quero ler para você. E a gente precisa entender isso. Lá em Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui, esse texto, nós vemos aqui a narrativa de Lucas mostrando a Trindade, Deus Pai, ungindo Deus Filho com o Deus Espírito, os 3 juntos aqui operando e curando, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. A palavra diz que a enfermidade é uma opressão maligna, uma opressão do diabo. E Jesus veio, como diz lá em 1 João 3, 8b, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nós precisamos entender isso, que Jesus já veio, ele já destruiu as obras do diabo. Jesus não quer curar não, ele já nos curou na cruz do Calvário. Todas as enfermidades foram colocadas sobre ele e ele as carregou na cruz. Deus já nos curou. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo no madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Querido, a nossa cura já aconteceu há 2000 anos, quando Jesus naquela cruz levou os nossos pecados, levou as nossas enfermidades, levou todas as nossas mazelas. E Deus, por intermédio da obra redentora de Jesus, do seu sangue que foi o preço pago, nos outorgou, querido, pela graça, tudo aquilo que foi conquistado por Jesus ali. Uma nova vida, uma nova natureza, uma natureza sem pecado, uma vida eterna. A vida eterna, essa palavra zoe no original grego, que foi traduzida como vida eterna, ela quer dizer vida na essência da mesma natureza de Deus. Deus não tem doença, queridos. Nós precisamos eliminar a dúvida. Eliminar a dúvida da nossa mente, não ficar, será que Deus pode, será que Deus não pode? Hoje nós estamos vivendo esse momento onde a mídia bombardeia as nossas casas por intermédio de todos os meios de comunicação, com dúvida, com terror, com pânico. Nós não podemos deixar isso entrar na nossa mente. Se encha da palavra, querido. Se encha da palavra, fique com a palavra. Elimine qualquer dúvida, se qualquer notícia vier para trazer dúvida no seu coração. Não, eu fico com a palavra. Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário as minhas enfermidades. Amém, queridos? Feche seus olhos, vou orar por você. Se você está passando por uma circunstância de enfermidade, eu queria que você colocasse a sua mão sobre o local onde está esse sintoma. E eu vou orar agora e esse sintoma vai embora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Pai, eu te agradeço porque na minha mente, na nossa mente, no nosso coração não há dúvida.
Pai, a tua palavra diz que Jesus já levou na cruz do Calvário as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. Eu creio na tua palavra, eu fico com a tua palavra é a verdade sobre quaisquer assunto, em qualquer época, sobre qualquer ponto de vista, a tua palavra é a verdade, e o que o Senhor diz, o Senhor cumpre. Eu creio, Pai, e por isso, em nome de Jesus, eu sou curado, eu sou livre, eu sou salvo. Pai, eu te agradeço porque, muito embora nós estejamos vivendo esse momento onde foi imposto uma quarentena a todos e estamos todos recolhidos nas suas casas, a maior parte da população, o Senhor não está recolhido, o teu poder não está recolhido, o teu espírito não está confinado. Pai, a tua palavra não está confinada. E na autoridade do nome de Jesus eu oro agora por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo mal saia deste corpo. Pai, que o teu poder penetre agora do alto da cabeça, como é a tua vontade. Do alto da cabeça dessa pessoa. Vá permeando todo o seu corpo, suas células, seus órgãos, seu sistema. Todo o seu corpo sendo permeado agora pelo teu poder. E tudo que está fora do lugar, venha para a normalidade agora, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro fora deste corpo todo o mal, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, eu te agradeço. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja para ti, Pai, que é o autor e consumador da nossa fé, que é aquele que cura. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, queridos? Você gostou desse vídeo? Curte aí, compartilhe, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal para o crescimento. Amém? Boa noite, até a próxima, fiquem na paz.